Vamos falar sobre andropausa. Certamente você já ouviu essa palavra, mas talvez assim como eu queira uma explicação completa sobre isso. Rodrigo, o que é a andropausa? Andropausa é a diminuição paulatina, lenta, inexorável da produção de testosterona a partir principalmente dos 35 anos de idade. Não é lei, de cada pessoa é uma pessoa, mas ela começa principalmente a partir deste momento. A grande diferença, o nome é um pouco errado, porque quando você fala menopausa, é a pausa total da produção de estradiol que ocorre na mulher. O homem, a andropausa não é, o nome é inadequado, ele não é uma pausa, é uma diminuição lenta. Está aí a grande diferença da andropausa da menopausa. A menopausa, os sintomas são dramáticos, é de uma vez só. E a andropausa vem devagar. Ela é mais insidiosa, então ela engana mais. Às vezes o homem acha, estou só envelhecendo, não. Ele está envelhecendo, mas principalmente está diminuindo paulatinamente a produção de testosterona, que antigamente era a mesma coisa. Você disse a partir dos 35 anos, né? Mas como que ela vem mais forte? Quais são os sintomas da andropausa nos homens? Ela principalmente começa a vir mais forte a partir dos 45, tendo o seu pico lá para 55 anos, 60 anos. E os sintomas? Isso aqui é interessante, porque o que acontece? Confunde muito um indivíduo que associa ao envelhecimento natural. Por quê? Porque os sintomas, a gente acha que, estou sem tesão, minha ereção não está tão boa, e se resume isso, não é? Isso deve ir um pouco mais para frente. O que começa é, primeiramente, você começa a ter uma expectativa diária de energia menor. Em vez, por exemplo, você começava a ficar pregado às 8 horas da noite, você começa a ficar pregado às 4, 5, e começa a entender porque estou ficando mais lento, estou começando mais rápido. Ou então, você começa a sentir que o ponto culminante da sua vida chegou. Dali você não tem muito mais que evoluir mais. Ou você começa a entrar em negociação com o seu treino. Hoje eu não vou treinar não, porque eu estou mais cansado, estou mais velho, amanhã eu treino um pouquinho menos, aí vai menos um pouquinho. Você começa a procrastinar, não só em relação à atividade física, mas ao trabalho também. Eu vou trabalhar tanto hoje. Mas aquele negócio ali que eu tenho para ficar pronto em julho, vou deixar para agosto mesmo. Porque, quer dizer, você começa a ter um lidar com as suas perspectivas no momento que você está, do ponto de vista de amadurecimento, melhor da sua vida, que eu sou maduro, eu tenho experiência para dar e vender, inclusive sexualmente, mas agora eu não mais. Então não é a energia que está diminuindo. Então, esse é o ponto principal, e depois vem diminuição do desejo sexual, diminuição da ereção. Eu falo muito uma coisa que é muito interessante, é muito interessante assim, que é assim, por exemplo, eu tenho 50 anos, e minha mulher vai escutar que tem mulher. Então é o seguinte, chegou num ponto aqui na minha vida, 46, 47, 48, que eu tinha o maior tesão que eu tenho de ter mulher, top. Mas aí eu já fazia todo um investimento naquele dia. Chegava tal dia, abria um vinho para ela, acendia umas luzes, fazia todo um clima, aí o tesão vinha, explodia e acontecia no momento. Mas aquela coisa de você estar numa quarta-feira, cansado pra caramba, encostou, deu tesão e transou, não acontecia nada. Aí você começa a fazer a reprodução, você começa a ter isso. Aí eu ia entrar nessa questão. Primeiro, como que é o diagnóstico e qual é o tratamento? Tem que ter reposição hormonal? O diagnóstico ele é feito, isso é que eu falo, existe uma tabela que você vai preenchendo as perguntas, tipo um questionário. No final você concluiu. Porque simplesmente pegar o exame de sangue, o testosterona normal é de 250 até 850. Mas se a dele estiver abaixo de 250, ele tem andropausa, aqui está normal, chega acima, ele está com excesso, não existe, porque essa matemática 250 a 800 é uma curva de Gauss estatística. Não quer dizer que quem está com 851 está doente, nem qualquer dizer com 249. É um conjunto. É um conjunto. Então eu, por exemplo, posso medir lá 350, mas o meu corpo se dá bem com 750. Eu vou ficar o resto da vida da procrastinação, no sexo mais ou menos, na vida mais ou menos, por quê? Porque o diagnóstico de 350 está normal. Não é.
Então, isso que eu falo, a medicina, a clínica é soberana. Então, essa coisa de você vai no médico, exame de sangue, olhou os exames e tchau, isso acabou com a medicina, porque isso não quer dizer nada. Então, uma análise do histórico. O histórico. Isso tudo que eu estou contando aqui, esse teatrinho que eu fiz aqui todo, é para mostrar que o que eu vou conversar com o indivíduo associados aos exames de sangue, não só para ver se ele tem um nível de saúde mental, mas saber se ele tem condição de fazer uma reposição, se os outros exames dele não permitem isso, porque não é só chegar a repor. Existe uma série de protocolos que você tem que preencher para fazer a reposição. Por isso não hoje em dia tem médicos recém-formados, nem são endocrinologistas, fazem um curso de fim de semana de hormônio, não sei o que, e vai e começa a prescrever andropausa, menopausa, etc. E vira o samba do crioulo dele. E o tratamento ele envolve, claro, a reposição quando é preciso em cada caso, e tem outras formas também de lidar com isso, alimentação, claro, ou não, além do hormônio. Porque o ser humano, que é individual, existe o genótipo e o fenótipo. O genótipo é aquele que o gene determina. Então, em tal idade, você pode atingir a produção. E o fenótipo é o que o gene determina associado ao meio ambiente. Então, se eu tenho um genótipo, o fulano de tal tem um genótipo, tem um câncer de próstata aos 90 anos, mas ele tem uma vida toda desregrada, ele pode ter 70. Então, isso para um tratamento desse é muito coisa. Se o indivíduo ele é atleta, ele come bem, ele acorda cedo, ele dorme bem, provavelmente aqueles níveis de testosterona que começar a diminuir aos 45 vai começar a diminuir aos 50. Então, e na reposição, o tratamento é a mesma coisa. Se eu associo a reposição a um tratamento bem feito, a uma dieta bem feita, outras coisas, vou ter um resultado melhor. E também existem casos na qual você pode, antes de oferecer a testosterona, oferecer não só alimentação, como também substâncias que estimulam a produção natural. Também tem esses casos, mas a esses casos a gente pega em mais entre 35 e 45. Aqueles casos mais avançados, a testosterona é mais indicada. E até quando é indicada a reposição de testosterona para o homem? Tem um limite ou ele pode ir para o resto da vida? Desde que bem controlado. Porque tem toda uma questão de controle da próstata, controle de colesterol, porque existe algumas coisas que a testosterona pode aumentar. Por exemplo, o homem costuma ter um colesterol pior do que o da mulher. A mulher tem um HDL, por exemplo, que é o bom alto, o LDL, que é o ruim baixo, o homem não. Ele costuma ter o HDL, que é o bom mais baixo, o LDL, que é o ruim mais alto. Por quê? Por causa da testosterona. Quando você injeta testosterona nesse indivíduo, se você não tomar conta de você vai piorar o colesterol dele. Então, todo o negócio é feito tintim por tintim, cercando tudo, cercando o coração, cercando a próstata, cercando as articulações. Tudo para quê? Para que seja uma reposição, porque nós estamos oferecendo saúde. Oferecer para ele saúde. Então, quando eu quero oferecer saúde, eu não posso deixar que o negócio que é para saúde vire. Aí que vem, uma coisa é TRT, terapia de reposição de testosterona, outra coisa é bombar. Então, quer dizer, o indivíduo tem que tomar uma injeção a cada, por exemplo, uma injeção tem uma hoje que é de longa duração, a cada 3 meses, ou a cada 2 meses, vamos dizer assim. Aí eu começo a dar de 15 em 15 dias com ele, então isso não é reposição. Eu estou fazendo um super-homem. Já é aquela coisa do cara que está fazendo o uso do esteroide para ficar mais forte, para ficar mais do que aquilo que precisa. Então aí está roubando tipo. Mas todo roubo tem uma consequência. Sim. Não pode não ser legal. Não pode não ser legal. Agora o que eu quero saber é, então, o homem que está ali, está nos assistindo agora, está na dúvida se está na andropausa ou não, você fala para ele, tem solução, se acalma meu amigo, é fácil de lidar? Tem solução, se acalma meu amigo, é fácil de lidar. Vamos seguir os protocolos certinhos que você provavelmente vai se encaixar mais. Um caso ou outro vai ter uma contraindicação que vai perder. Mas é mais caro. No restante... A maioria vai com fé que vai ajudar muito, vai dar certo. Então é procurar um profissional adequado, fazer todo o acompanhamento, olha, lidar numa boa com esse momento, com essa fase da sua vida. A andropausa não é um risco, 7 cabeças.